Opa, tá aí, ó. Tamo no ar, tamo no ar. Ô, gente, você sabe muito bem, né? Em primeiro lugar, a felicidade tá de volta, ficar atrás de um microfone depois de tantos anos. E claro que tinha que começar zebrado. Então deu pau no canal do YouTube, pro canal que eu produzi aqui, pro Fala Parente. A gente tá usando o canal do Ronaldo aqui do Estúdio Falar. Qual que é o link, Ronaldo? Basta digitar Estúdio Falar, vocês vão acompanhar todo o processo aqui. Bacana? Ao longo da conversa, vamos divulgando mais de uma vez. Terão toda essa transmissão, além dos cortes, disponibilizados a partir de amanhã. Bacana? Então vamos lá, gente. Olha, tratando de um tema super relevante para Matosinhos, um tema que tem balançado as opiniões aqui, a CPI das obras. Então a gente está aqui com os vereadores Edinho, do Ferro Velho, Cidirley Bento e Ítalo Borges, para a gente tentar entender e também transmitir informação sobre tudo isso que está acontecendo. O que é realmente essa CPI, desmistificar essa questão de perseguição política, de simplesmente revanchismo por derrota de urna, para a gente conseguir explicar para toda Matosinhos o que está acontecendo. Vamos lá então? Estúdio Falar é o canal aqui, para que todos tenham acesso a essas informações. Bacana? No YouTube? No YouTube, claro, no YouTube. Então vamos começar aqui com o vereador Edinho do Ferro Velho, autor da CPI. Não é isso, Edinho? É isso aí, Pontes, né? Quero começar aqui agradecendo, né, pelo Ronaldo ter nos convidado, ter abrido as portas para nós, você também, um grande parceiro, e mandar aí uma boa tarde, né, a todos os internautas, os ouvintes da Falar, né? Então é isso aí, a gente começou essa CPI, eu quero começar aqui também com uma hierarquia, né, que a gente tem que seguir, que em primeiro lugar eu quero deixar o presidente da comissão, Cidirley Bento. Não. A hierarquia que é comigo, eu que resolvo isso. Sabe por quê? Com todo respeito e amizade que eu tenho pelo Cidirley, que já vem de longa data, E- assim como você com o Ítalo, a questão é a seguinte, a principal questão, aqui não tem muito de protocolo, não. Né? A gente tem uma CPI de obras que quem tem acompanhado as reuniões da Câmara, a gente tem visto detalhes horríveis, coisas monstruosas mesmo. Eu quero saber como é que isso tudo começou. Que você foi o autor da CPI do Pó Preto, não é isso? Sim, do Eu Pau acho, Preto. pra isso tudo. E a CPI das obras é um desdobramento dessa CPI do Pó Preto. Isso, não é ela, isso? isso, ela começou, né, no meado da CPI, na segunda parte da CPI do Pó Preto, começou a aparecer algumas irregularidades indo para o setor de obras, sabe? Onde eu falei, conversando com o Cidirley, com o vereador Ítalo, falei, olha, aqui aí tem coisa errada, acho que a gente tem que dar uma olhada no setor de obras. Só que a CPI do Pó Preto, como toda outra CPI, ela é limitada, né? Ela tem um limite até onde você pode ir. Falou, olha, aqui nós não podemos caminhar por esse lado, porque aqui já é um setor de obras. E ela era uma CPI do Pó Preto que estava mais virado para o meio ambiente. Então aí, falei, então não tem outro caminho a não ser abrir uma CPI do Obras. Mas para isso a gente precisava de mais informações. Precisavam de documentos que comprovasse, né, que indicasse mais irregularidades. E nessas conversas, comecei a fazer requerimento pedindo documento para provocar mesmo, né? Eu preciso desse documento X, que eram os documentos de caminhões, máquinas, capina. Comecei a monitorar, onde lá no campo do Ficha, eles estavam com um movimento de máquina, caminhão, jogando todo entulho lá. Começamos a monitorar aquilo, onde eu tenho todas as fotos, vídeo. Convidei o vereador Cidirley, que estava mais próximo, para a gente acompanhar. Ele também ajudou a acompanhar. E fomos pedindo documento. Onde apareceu um belo dia uma denúncia de uma queimas de alguns documentos no novo cemitério. Estava eu, vereador Cidirley, na Câmara, fomos até o local, chegamos lá, vereador Ito, nós gravamos um vídeo, procuramos saber, não achamos nada. É bacana isso é legal. Eu fui processado 27 vezes, é até divertido. Aonde acabou sendo processado ele, né, o vereador Cessé. Mas aí fomos buscar informação, o próprio executivo foi lá, chamou a polícia, fez a ocorrência no local, aquela coisa toda. Aí acendeu mais a chama
de que realmente teríamos que abrir uma CPI. Bacana, bacana, Edinho. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, agora também para Ítalo precisa de lei. Tudo tem um start. Sim. Houve um momento em que começou. O que que despertou essa questão? Foi simplesmente a poluição que despertou, que provocou a abertura da CPI? Ou houve alguma denúncia, ainda que anônima, que trouxe esse assunto à tona? Como é que foi isso? Você fala, no caso, a CPI do Pó Preto. Que deu a arrancada para a CPI das obras. Já tem há muito tempo, desde quando meu primeiro mandato, Alexandre, primeiramente, boa tarde a você, boa tarde ao Ronaldo, parabenizar aí pelo primeiro dia desse Fala Parente, parabéns pela atitude, mas enfim, e também tá aqui boa tarde a todos os ouvintes. Nós começamos em 2012, 2013, quando eu cheguei na Câmara, já tinha vários indícios de irregularidade com as empresas. Nós não podemos, nós não poderíamos eximir dessas ideias, dessas falas que a população já vinha cobrando há muito tempo. E num determinado momento, eu me lembro que até eu vou citar o nome dela, é a Zélia, ali do conjunto habitacional, mora ao lado da empresa. Ela me procurou em 2014, 2015, foi quando eu entrei para a comissão de meio ambiente, até que foi um requerimento, projeto de minha autoria, a criação dessa comissão, porque já vinha com essas falácias de que o pó de Matosinhos, o ar de Matosinhos estava totalmente impregnado. E de lá para cá, parente, foi até uma coisa incrível que a gente te encontrou na época. A Zélia fez algumas denúncias sérias, graves, de A corrupção. Zélia do conjunto. A Zélia Do conjunto, não a Zélia Deixar isso prefeita, claro, né? Deixar né? claro. Toda vez tem que falar. A Zélia do conjunto habitacional fez algumas denúncias graves. Eu comecei a apurar essas denúncias e realmente nós encontramos alguns indícios, mas a gente sabe que para você levar algum processo desse adiante, parente, nós temos que ter primeiramente pulso e documentos. E naquele momento, quando nós iríamos estar adiante no processo, a coisa parou porque nós não tínhamos algo palpável. Quando chegou aí, já adiantando em 2021, quando o Edson foi eleito, o Edinho Ferver foi eleito, a primeira coisa que ele me falou que era o seguinte: nós temos que dar um basta na poluição. Quando isso veio para mim, eu falei assim, soou como uma música. Eu falei assim, não, agora a coisa vai dar certo. Aí logo em seguida eu aproximei do Ito, a gente viu que o Ito é um cara que muito inteligente nesse sentido, ele pega as coisas muito rápido. O Edinho jogou com aquele turbilhão de ideias, aí que eu vi que valeria a pena sim levar essas ideias da poluição para a gente começar a buscar. O Edson, com essas investigações, viu que poderia levar algo mais adiante, foi quando ele citou a CPI, que foi a única maneira que nós encontramos para poder levar todo o processo adiante. E de uma coisa, parece que a gente não pode deixar passar, é que nós sabemos que o Ministério Público já investiga a poluição do ar em Matosinhos já há muito tempo. Na época nós tínhamos Matosinhos Cinzento, grupos, né? Eu participei do grupo. Matosinhos Cinzento. Então, assim, nada andou. Nada andou naquela época e nós vimos que a única forma da Câmara tomar atitude era fiscalizando através do processo mais rápido que daria poder de polícia à Câmara. Foi onde que a CPI nasceu, a primeira CPI do Pó Preto, para fiscalizar de fato uma ação que vinha prejudicando a população de Matosinhos e de uma forma aí, podemos dizer que até matando pessoas por causa da quantidade de pó, partículas que estava no ar. E aí foi onde que tudo nasceu, onde que a CPI iniciou e o restante a gente vai estar nesse podcast e tantos outros para estar justificando. Bom, essa é só nosso primeiro encontro, haverão outros. Então já vou começar a chamar o Ítalo para conversa também. Ítalo, muita gente comenta que a CPI do Pó Preto foi uma desnecessidade, que não resolveu coisa alguma, que a poluição segue. O que você poderia dizer com relação a isso, para todo mundo que tem esse tipo de pensamento? Boa tarde, Pontes. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no primeiro Fala Parente. Primeiro, haverão muitos. Haverão muitos. Boa tarde aqui, meus colegas de CPI, Edinho, Sidley, e principalmente o público que está aí dedicando um pouquinho do tempo. Minha câmera, essa aqui eu esqueço, ao vivo é assim mesmo. Para assistir um pouco da gente aqui e escutar. Pontes, eu vou só pegar um ganchinho das perguntas que você fez também, coisa rápida, e vou responder a sua pergunta. O que motivou a CPI do Obras hoje acontecer foi, de fato, a CPI do Pó Preto. O Edinho começou falando muito bem, queria só a liberdade para falar, Edinho, porque Matosinhos hoje não tem secretaria de meio ambiente, isso é um atraso de vida danado.
Cidade que passou de 40 mil habitantes, que tem uma área rural grande igual a nossa, tem que ter secretaria de meio ambiente individual, uma secretaria, uma pasta própria, e não uma diretoria. A diretoria de meio ambiente em Matosinhos, ela está alocada dentro da pasta do Obras. Sim. Então não foi Na por qualidade de acaso, diretoria, inclusive. não foi por acaso, não foi à toa. Quem que é o gestor da parte de meio ambiente, tecnicamente? É o secretário de Obras. Verdade. Então nós tivemos que convocar na época, ele foi na época da CPI do Pau Preto, o subsecretário foi na época da CPI do Pau Preto, que são hierarquicamente abaixo do prefeito os responsáveis pelo meio ambiente. Uhum. Então ali a gente começou a ver o erro e onde que estava a ponta solta que precisava ser amarrada para a roda andar. Então uma CPI originou a outra. E o que originou a CPI do Pau Preto, e eu falo por que eu entrei, muita gente no começo assustou, porque eu venho da família de empresário que negocia com essas empresas potencialmente poluidoras. O meu cargo como vereador é um, minha vida particular é outra. Como vereador tem que ser profissional, independente de qualquer coisa, doa quem doer. Então é assim que eu faço meu mandato desde o dia que eu entrei. Mesmo no risco de ficar fora do amigo oculto, de final de ano da família, né? Não tem problema, Fica sem presente. mas temos que ser profissionais. E aí é o seguinte, a minha mãe reclama lá em casa, é o seguinte, você limpa a pedra, pode vir daqui meia hora e passar a mão que sua mão sai preta. Uhum. E isso não é só lá em casa, isso é na cidade inteira. E eu já tinha noção disso, mas quando eu me tornei vereador, aí a gente vira referência para reclamação. A gente é para-raio de problema. Todo vereador é para-raio de problema. E aí chove de reclamação de quê? Pau Preto. Você sabe que dentro disso aí, só uma partezinha aqui, Sim. Ítalo, eu tive a oportunidade de conversar, não vou citar o nome da pessoa aqui agora, mas uma pessoa muito querida, da antiga, que veio com o argumento, a gente é mais ou menos contemporâneo, né? Ah, Alexandre, mas você lembra muito bem como é que isso aqui na época de Em Brasil, na época de Thyssen, e aqui era neve preta adoidado. E eu respondi, gente, mas isso era anos 70, caramba. Anos 70. Não faz sentido hoje, em 2023, a gente sofrer esse tipo de situação. Então já passou da hora. É muito importante a presença dessas empresas todas aqui. Aí vem sempre esse papo. Ah, a empresa vai embora, vai desempregar. Como é que você desativa um forno como da Belocal, por exemplo? A Ferrobel simplesmente, irritada com cobrança, com reclamação, vai parar de produzir, depois de todo o investimento que foi feito no Parque Industrial. Então, também para desmistificar essa questão, tirar esse temor do povo matosinhense, que as indústrias vão sair daqui se a gente reclamar, não é isso? Isso é uma falácia, mas o pessoal que é contra por algum motivo tenta usar isso mesmo como arma. Você vê, a CPI já tem um tempão que ela terminou os trâmites burocráticos do Legislativo Uhum. e só uma empresa que fechou, e não foi por causa da CPI, que é aquela do Bom Jesus, como é que ela chamava? A Sidermate, Sidermate, né? Dermate? Mas a mas Cidemarte, corrigindo, né? ela não fechou, ela mudou de nome. Nós tivemos lá há pouco tempo, agora é Seguda, é Segusa. Essa- Então, o que me chamou mais atenção é porque na época que nós tivemos lá com a CPI do pó, o forno deles funcionava sem nenhum refratário. Nós sabemos, por poucas pessoas que conhecem um forno, sabem que tem que ter o Até minha refratário. churrasqueira tem refratário. Da churrasqueria, o forno da Cidemar funcionava 100% sem o refratário. Ou seja, a poluição jorrava de qualquer maneira. Hoje o forno está novo, o forno está todo com refratário e o pátio da empresa, que não tinha 1 metro de concreto, hoje ele está praticamente 80% já calçado. E isso depois que a CPI entrou no ar e foi para dentro da empresa, juntamente com a fiscalização do Estado e do município. Então, quer dizer, funcionou. E olha que legal. Tem gente, chegou informação para mim que ela tinha fechado, porque o pessoal não tá vendo aquela poluição que via antes. Uhum. Então tá vendo como que a CPI deu certo? Isso é um exemplo prático, então. Nem sabia disso. Olha que legal. Para mim, ela tava com a planta parada. Então tá funcionando. Não sei se está funcionando com a mesma quantidade que fazia antes, mas está funcionando, melhorou o forno e está poluindo menos. Então, quando eu recebi o convite desses 2 vereadores, que o Edinho fez o requerimento para abrir a CPI, o Cid Leite se colocou à disposição, porque ele já era vereador de mais mandatos trabalhando em cima dessa causa. Eu me lembro que eu estava terminando graduação, trabalho de conclusão de curso para fazer, começando a pós-graduação, carreira de veterinário para começar, carreira de vereador começando. Falei, gente, eu não aguento isso não. CPI, ser relator, eles me convidaram para ser o relator de cara. Nossa, relator dá trabalho demais. Não vou aguentar isso não. Só que a gente foi vendo a carga de informação que estava chegando e o apoio da população. Falei, gente, vou ter que encarar esse negócio. Aí veio pandemia também, aí a faculdade ficou mais online. Sobrou tempo, sobrou tempo. A verdade é essa, com a pandemia sobrou tempo.
Então eu falei, vou agarrar. Mas o que mais me motivou, então, foi, quando a gente começa a estudar, você vê exemplos de outras cidades que você falou, isso pode dar certo aqui em Matosinhos. Porque a primeira coisa que a gente fala é, falta força política. Quando a gente está lá fora, eu não era da política. Então, por que Matosinhos continua poluindo? A falta força política. A gente sempre culpa os políticos. E tá certo, tem que culpar mesmo. São as pessoas que tomam as principais decisões. E, já que tá tendo uma CPI, já é uma força política. E aí a gente foi estudar. Cubatão foi muito pior que Matosinhos. Um exemplo próximo da gente, Sete Lagoas. Sete Lagoas teve um período de poluição muito pior do que Matosinhos. Então, foram exemplos, cases de sucesso, que quando teve força política e a cada ano que passa, a questão ambiental está cada vez mais firme, mais consolidada, a preocupação com o meio ambiente. Então, novas leis, Ministério Público. Falei, gente, a hora é agora. Se tem um vereador que quer, então eu não vou ficar contra. Precisar de mim, estou aí porque deve é. E assim foi que eu entrei na CPI e ela foi muito positiva, ela deu muito certo. Respondendo agora, de fato, a pergunta que você me fez, foi só uma introdução. Que não deu nem nada, o que deu, onde que tá? O Sidley vai poder falar, não sei se é confidencial, que chegou essa semana, então daqui a pouco eu passo para ele falar. Mas a polícia de Belo Horizonte, polícia especial, teve em Matosinhos esse ano. Já pegou tudo, porque estava praticamente parado no Ministério Público de Matosinhos. E agora o Ministério Público do Estado pegou, Polícia Civil especializada de investigação pegou, já tem contato de delegados e Polícia Federal, todos com a documentação meu analisando. Infelizmente, agora falando para o pessoal que está em casa, nós somos parlamentares, nós somos vereadores e qualquer um pode ter o êxito na eleição e ganhar mesmo sem estudo. Eu posso falar com tranquilidade que eu já apertei a mão de mais de 120 pessoas que sentaram na Câmara. E vou te falar a verdade. Desses 120 aí, sem fazer muita força, uns 80 não deveriam nem ter saído de casa. Com todo respeito a todo mundo. Eram fraquinhos demais. Mas vamos lá então. Só pra gente acelerar o processo, a gente tem que estar aqui para falar de obras. Só para não pegar mal essa parte que eu falei sem estudo, que é o seguinte. Então, o vereador faz a investigação, entrega mastigado para quem de fato vai julgar, porque nós não somos juízes. É isso que eu quis dizer. Só uma coisa aqui. Só uma coisa aqui. Você disse que estava parado aqui no Ministério Público. Você não deu nenhuma resposta pra gente. 8 meses. Zero resposta. Por quê? Dá para explicar isso? E numa síntese bem rápida também, explicação não tem. Porque, querendo ou não, a CPI em 6 meses, ela apurou fatos de onde nós descobrimos documentos que foram falsificados, entregue ao Estado, fiscalizados. Documentos falsificados por quem? Pelo Executivo e secretários que comprovadamente em oitiva dentro da Câmara disseram que sabia que o documento era falso, mas mesmo assim assinaram esses documentos e enviaram para o Estado para que o Estado deliberasse as autorizações, que nós sabemos como que funcionam essas deliberações. Então isso para nós foi algo que realmente chamaram a nossa atenção. Quando a gente vem, o Ponte, diz que esses documentos ficaram parados, a gente fala parado porque nós tivemos, 4 meses depois que a CPI entregou o relatório, nós estivemos lá, a comissão da CPI teve no Ministério Público, e nada, eles tiveram apresentado para nós uma folha dizendo, eu tô aqui, eu até comecei a olhar. Quando eu vi aquilo ali, gente, nós perdemos um bom tempo da nossa caminhada. Porque, querendo ou não, se as câmaras, com pessoas, com vereadores, que não são técnicos, que não são advogados, não são grandes especialistas para analisar documentos, nós apuramos e entregamos um relatório com 486 páginas, apontando todos os pontos da CPI que, de fato, deveria ser investigado pelas autoridades competentes, isso não aconteceu. E o que mais nos chamou a atenção é que agora, como o vereador Ítalo diz, a Polícia Especial teve aqui em Matosinhos, teve na Polícia Civil, comunicou o Ministério Público, foi onde que o documento, o relatório da CPI, começou a caminhar. Graças a Deus isso adiantou, porque todas as empresas que já estavam que foram investigadas, que estavam com toda a matéria parada e suspensa, e muitas delas não estavam sendo investigadas mais, teve que desembolar tudo. O Ministério Público voltou a investigar, voltou a chamar, e que hoje,
quando nós falamos da Sidermate, não foi só a Sidermate. A Ferrubel, mais o vereador Edinho, pela Comissão de Meio Ambiente, estivemos na Ferrubel. A Ferrubel está instalando mais 2 filtros, era 3, agora vai passar a ser 5. O pátio da Ferrubel, por incrível que pareça, não tinha nada de calçamento, nada. Hoje está praticamente 80% calçado. E outro detalhe, para quem mora na região da Ferrubel, que com certeza está nos ouvindo, eu mais Edinho até passei mal, fui parar no hospital, porque tinha um gás que sai naquela região, um gás muito forte, em determinada hora do dia, uma coisa assim terrível. E ninguém sabia de onde esse gás saía, ninguém sentia o que era. Quando nós chegamos lá, o pessoal da fiscalização do meio ambiente, que desde já manda um abraço para todos eles, o pessoal da meio ambiente municipal, que vem nos acompanhando, nos dando um apoio muito bom pela Câmara, desceu para fiscalizar os fornos, e nós, o mais Edinho, o vereador Edinho, ficamos lá em cima. Quando nós chegamos numa baia, especificamente numa baia misturada com uma areia e com o produto que sai do forno da Ferrubel, nós vimos que o cheiro, até o vereador Edinho sentiu o cheiro, falei, é isso mesmo. Quando eu fui para dentro dessa baia, eu me intoxiquei. O gás veio de uma vez, ficou muito, minha garganta inflamou na hora, comecei a tossir. Foi, gente, o gás é esse. Foi onde nós chamamos o pessoal do meio ambiente, o Albert, e realmente ficou constatado. Eles já estão tomando providência e semana que vem nós estaremos voltando na Ferrubel. Não, bom, bacana, então já deu a perceber que é realmente uma falácia isso, que a CPI do Pó Preto não rendeu nada. Rendeu. Então rendeu bastante. Então a gente volta pro Edinho. E vai render muito ainda. Vai render bastante. Vai render bastante. Então, tá, Edinho, do Pó Preto pra CPI de obras. Por quê? Só concluir aqui completar uma fala aqui, Pontes. A CPI do Pó Preto, ela funcionou e está funcionando muito bem no nosso município, porque eu posso dizer que ela começou na Sidermate lá em cima do Bom Jesus. Foi quando eu fui tentar gravar o primeiro vídeo na porta de uma empresa, né, falando da poluição, onde eu trouxe um amigo de Belo Horizonte que entende muito disso, para tentar me ajudar nesse trabalho do Pó Preto. E na época o proprietário lá saiu muito bravo, na porta da minha empresa, não vai gravar vídeo, e a gente teve um bate-boca, onde nós dois baixamos o ânimo, e ele me convidou para entrar para dentro da empresa. Aí entramos para dentro, começamos a conversar, aquela coisa toda. E assim, pó lá estava caindo para todos os lados. E a gente foi conversando e ficou um clima pesado. Aí entramos com a CPI, começamos com a CPI, tudo beleza. Nós voltamos lá agora, eu e o vereador Sidley, a gente ver como é que tá as coisas. Ele agradeceu essa CPI. Falou que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque realmente a empresa dele estava desdeixada, né? Ele estava perdendo dinheiro, porque tudo aquilo estava acontecendo, perca de material. Ele falou, cara, vocês forçaram, porque eu caí na zona de conforto. Como a minha empresa caiu na zona de conforto, outras também caíram. Então a gente vê hoje a Belocal instalou o lava-rodas, né? Já gastou R$1 milhão com lava-rodas. Hoje as carretas... Belocal é dinheiro de cachaça, R$1 milhão não conta. Mas aí agora fizeram todo o pátio, né? Onde as carretas vão sair de lá limpa. Então a gente vê que funcionou, Pontes. Não, bacana. Eu fico muito feliz com isso tudo. E é lógico que a gente, né, população civil, não é que a gente tenha essa tendência da vendetta, né, da retaliação, mas a gente quer ver punição. Muito, além do efeito reparador, a gente gostaria sim de punição para quem comete erros, para quem despreza o povo, para quem acaba se beneficiando de uma situação e com isso gerando prejuízo para outros. Mas vamos embora da sequência aqui, é só uma horinha que a gente tem. Só uma horinha e Então, temos que correr. Daí escorreu para obra, CPI de obras. Isso, a CPI de obras, logo que aconteceu a queima desses documentos, foi feito um Como é que requerimento. você descobriu sobre a queima dos documentos? Recebi uma denúncia Sim. anônima, né? Houve uma queima de um monte de documento no novo cemitério. Aí denúncia, a gente, estando vereador, você tem que ir atrás, né? Claro. Fomos atrás, chegamos lá, um monte de omissão, não teve. A gente só pode dizer que quem denunciou sabia o que iria acontecer. Sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Tá. E a pessoa que denunciou me cobrou. Uhum. Qual é o parecer que você tem daquilo lá? Falei, olha, o parecer que eu tenho até agora é que chamaram a polícia lá e fizeram uma ocorrência. Mas foi feito algum tipo de perícia? Sobrou alguma coisa ali Não, do que foi queimado? nada foi encontrado.
E nada foi encontrado, porque a hora que eu, o vereador Ito, o vereador Edinho chegou no cemitério, já não havia vestígio, porque, segundo o que consta depois que nós ficamos sabendo, a máquina tinha passado e tirado todo esse vestígio. O mais interessante é que durante as audiências da CPI do Obras, os próprios fiscais, os próprios servidores, secretário de defesa, servidor, coordenador, acabou confessando que houve a queima assim, de documento e só uma brincadeirinha, até a marca e a marca do fósforo e do álcool, eles falaram pra gente e tá lá nos autos da CPI. Uhum. Então isso para nós foi surpresa até mesmo da forma que eles tentavam esconder. E agora, né, tomamos ciência também, a CPI tomou ciência que a própria prefeita abriu um processo, uma sindicância interna, para investigar quais documentos foram queimados. Ou seja, e ficou aí efetivado que houve uma queima de documentos e que, de fato, nesse sentido, a gente também não sabe. Porém, o que cabe a nós hoje, a prefeitura precisa entregar à CPI alguns documentos que ainda não foram entregues para que nós possamos dar sequência ao nosso trabalho dentro da Câmara. Então, bacana então você ter citado isso, está acontecendo uma sindicância inteira na prefeitura para descobrir Sim. o que é que houve. E deixando claro também, pessoal, é o seguinte, aqui não é um programa de uma nota só. A gente espera, a gente já deixa o canal aberto, a gente teve um monte de problemas técnicos aqui, vocês estão vendo, não vai ser, é impossível acompanhar ao vivo praticamente, mas todo esse material vai ser veiculado em todas as redes sociais, vai ser amplamente distribuído por Matosinhos, e colocando que a prefeitura tem todo o espaço do mundo para chegar até aqui, nesse mesmo estúdio falado, o amigo Ronaldo, e explicar, ou pelo menos dar a versão dela sobre os acontecimentos. Mas vamos lá então. Documento queimado. A Documento partir queimado. daí, Aí surgiu-se o requerimento, né? Vou pedir um requerimento de quais documentos foram queimados e pedir documentos do setor de obras. queimar tudo, daí entregar o quê? Onde não tivemos resposta. Aí entrei com mandado de segurança, né? Tive que pagar até uma taxa do próprio bolso, porque hoje agora a gente aprendeu como se faz pela Câmara. Você colocado isso, que vereador antigamente tinha um punhado de atribuições que não constam no papel, né? Vereador, por exemplo, era patrono de festa. Qualquer festinha que acontecia, alguém lá mordia o vereador à beirada. O vereador era agência de turismo. Ia ter uma viagem, uma excursão, o vereador tinha que constar com uma notinha ali, né? Dá uma forcinha, fortalece. Vereador, era o carro de vereador sempre foi ambulância, a gente sabe disso. É um problema crônico aqui. Não vou nem entrar no dado pessoal, que a minha mãe, por exemplo, sofreu um AVC 2 semanas atrás. Foram só 45 minutos esperando a ambulância, uma ambulância que não veio. Mas não é para isso, não vamos falar a respeito disso aqui agora, não. Vamos focar nessa questão. Então, deu aso. Aí, e não é barato um mandado de segurança, não. É quase R$300 um mandado de segurança. Para o vereador é pesado. Exato. É pesado. E aí não veio, né? Entramos com mandado de segurança. A juíza autorizou que a gente fosse atrás, fomos muito mal recebidos, teve uma discussão, mas não foi até nessa última discussão que teve. Não tem outro caminho, Cidirley, para a gente conseguir ter acesso às documentações, é somente abrindo uma CPI do Obras, onde todo mundo ficou doido, né? Quando eu falei outra CPI, o Ítalo ficou, outra CPI, pô, o Cidirley, mas eu não aguento mais CPI. Doidada mesmo, tinha pandemia, mas dessa vez tem pandemia, não. Não tem, não. Eu falei, mas acho que Matosinhos hoje tem que contar com o trabalho nosso, né? Com a sequência do trabalho nosso. E o Ítalo, tô dentro, tamo junto. Cidirley, né? Sempre tamo junto também. Aí eu falei, agora eu preciso de mais apoio, né? Onde eu fui atrás do Sargento Martins, que nos apoiou. Fui atrás do Cláudio Cessé, o presidente César, né? Que nos apoiou e está nos dando. A oportunidade de ouvir todos eles também. Um grande apoio, né? Para falar a respeito aqui. Isso, o Marcinho do Liberdade, que assinou, né, o requerimento. A vereadora Marli Vale também assinou o requerimento e começou-se a CPI do Obras, né? Que está aí dando um boom na cidade. Muitas irregularidades, a gente, né? Supostamente a gente está vendo muitas irregularidades aí. E secretário se exonerando, né? E ex-subsecretário pedindo também exoneração. Então, isso tudo, assim, cada dia nos deixa mais preocupados. Porque o que nos preocupa são 17 milhões supostamente roubados do nosso município. Porque não tem nenhuma explicação aonde está esse dinheiro.
Mas só você colocou uma questão aí, vai me permitir, não é contestação, só quero explicação. Aqui a gente tá para ouvir, realmente, tentar entender. Roubados ou mal gastos? Existe uma diferença muito grande com relação a Assim, isso. eu posso dizer, eu vou dizer roubados mesmo, Ponte, porque mal gasto, as coisas têm que bater. Eu comprei um Fiat uma vez, eu gastei muito mal meu dinheiro, uns Sim, Fiat Brasa. mas Eu falei, lá, mal cara, gasto, mas não foi um a dinheiro gente tá roubado. analisando as notas lá, são notas que não tem uma assinatura. Não tem uma E o pagamento assinatura. foi E efetuado. o pagamento foi efeituado. 2 pagamentos feitos no mesmo dia, na mesma hora, na mesma conta. Eu vi isso. Segundo. Cara, isso pra mim é roubo. Eu vejo como roubo, né? Ainda não podemos afirmar, é como eu sempre falo, supostamente roubado. Mas como que você me paga uma nota sem nenhuma assinatura? E são valores Expressivo. monstruosos. São valores monstruosos. São 3 milhões, não é isso? 2 milhões, 900 e bordoada? Foram quase, na verdade, são 3 milhões mesmo, que hoje eu fiz uma segunda passada de algumas notas e deu aí 2.992.000 reais que foram pagos. Isso nós somamos os comprovantes. Comprovante de depósito a essa empresa. E esse valor foi comprovado. E o que mais chamou a atenção, que a gente tá dentro da CPI, a gente vai ter que investigar agora o porquê que o pagamento, ele que deu 2.900.000 reais de aluguéis de caminhões. Não Isso tem de uma única empresa. uma empresa, o aluguéis de caminhões. Lá não tem serviço, lá não tem jardinagem, lá não tem poda, lá não tem nada. Só aluguel de caminhão. E o que mais chamou a atenção, que a ordem de serviço deu 2.200.000. Fechei hoje, vocês viram. Lá eu estava acabando de fechar essa empresa, que não poderia ficar essa brecha, deu 2.214.000 reais de ordem de serviço e 2.900.000 de pagamento, de valor pago a ela. Cabe à CPI até o final, até o término, apurar o que isso representa. Amigo, corrija se estiver enganado. Ito, foi você que fez o cálculo de quantos caminhões e quantas máquinas, não teve uma coisa dessa, assim? É. Quer dizer, se fosse colocar em linha reta todos os caminhões e máquinas que supostamente prestaram serviço para Matozinhos aqui, dava para chegar aonde, mais ou menos? No Japão, ué. 300 caminhões por dia, ué. 365 dias no ano, chega no Japão, chega na Austrália. Vocês se conhecem bem Matozinhos, tem fluxo de tráfego para isso tudo aqui, para 300 caminhões dia? Cabe? Não, nós já até que chegamos a conversar com alguns donos de empresas, né, no Matozinhos expertise para isso, e eles não respondem, eles simplesmente se calam quando você se faz essa pergunta, porque os caras já trabalham com caminhões, carretas, já há 20, 30 anos. Eles não sabem onde que esse tanto de caminhões, porque quando a gente fala muitos caminhões, é muitos mesmos, porque são 5 empresas que movimentaram 17 milhões de reais. E que essas 5 empresas, hoje eu também fechei parte dela, não terminei de acabar de fechar, juntamente com o meu assessor Marcos, que eu já mando para ele um abraço aqui, já agradecendo o apoio que está nos dando. Nós fechamos 4 empresas, um valor de 6 milhões de reais. Só no aluguel Só de caminhões aluguel de e máquinas. caminhão. Só caminhão. Só caminhão. E isso não tem todas as empresas, não. Isso eu estou falando de 4 empresas. Então, essas preocupações que nós temos aí, isso daí, claro, né? A gente vai ter que apurar e até dia 26 de agosto, que é o término da CPI, o último prazo, quando vai estar finalizando, nós teremos um relatório aí que, com certeza, se o primeiro demorou 16 horas para ser lido, nós vamos ter que virar à noite. Não, misericórdia. O relator é bom. Pega, leva pro relator Fazer um aqui. comentário sobre o que eu tenho visto, eu tenho acompanhado esse reunião da CPI, muito pesado, aqui eu acho muito complicado, porque eu, além de acompanhar a CPI, eu tenho que acompanhar a reunião ordinária. Então, 4 horas de reunião da CPI, mais 2 horas e meia de reunião ordinária, quebra qualquer terça-feira, né? Qualquer cristão É o gosta dia de dar todo. luz de fazer isso, não. Mas uma coisa que eu ouvi e queria ver, as 8 horas diárias trabalhadas. Não, mas a gente sabe muito bem que se aluga um veículo para ficar por conta, ficar à disposição. Mas veículo algum roda 8 horas diárias, não tem jeito. Não tem como acontecer. O que vocês comentam sobre essa questão? Essa é a nossa maior dificuldade dentro da CPI de analisar
esse quadro. Quando a gente fala que você não tem como provar, não tem como provar. Não, é impossível. O que mais nos chamou a atenção e que está fazendo a gente queimar os neurônios e deixar os cabelos mais brancos é porque quando você pega as planilhas, a maior parte delas tem lá o dia de segunda a sexta, 8 horas trabalhadas em algumas planilhas, 10 horas trabalhadas. Sim, mas a gente pode considerar também que nessas 8 horas aí, muitas vezes o veículo ficou parado não por culpa do locador, né? Eu vi alguém, não me lembro, que pode ter sido Marcinho de Neuza, e comentou isso, que às vezes o caminhão tem que parar para esperar o material chegar, uma coisa assim, mas o caminhão fica à disposição. É isso? A gente pode considerar isso? Pode considerar se fosse exploraticamente. Quando a gente se fala de uma parada de praticamente 3, 4 meses consecutivos fazendo os mesmos procedimentos, alguém deveria estar olhando. E esse alguém seria quem? O fiscal, o coordenador na Secretaria de Obra, o próprio secretário de obra. Uma curiosidade, parente, ontem eu estava conversando com o vereador Edson, nós podemos contar no dedo quais planilhas que o secretário de obra assinou. Todas foram assinadas pelo Francisco e pelo Celso, que hoje estão, o Celso até que não, a gente não tem essa informação, mas o Francisco já foi exonerado. E algumas planilhas não têm assinatura nem do Celso e nem do Francisco, como já foi falado, eles foram pagas. Foram pagas, que já tem tudo nos extratos. E o que é mais interessante todas elas têm diversas assinaturas e muitas dessas assinaturas que seriam fiscal do município, seja lá quem for, assinou pessoas que não têm nada a ver com o município. Peraí, não ficou claro isso não. Como assim? Planilhas, quem era o coordenador, quem é o coordenador para fiscalizar as planilhas de entrada e saída conforme... Vocês até colocaram também no reunião do CPI, foi Isso. criado um triunvirato aqui, que era o Índice, o Francisco e Antônio Celso. Antônio Celso. Sim. Então, um dos três deveria ter sido responsável por assinar. Mas que houve alguém que não era sequer ligado A ao prefeitura executivo que assinou. que assinaram essa planilha. E a planilha foi paga. E a planilha foi paga. E pior de tudo, essa daí é um detalhe. O pior foi paga que não estava assinada. Porque como que... E Mas detalhe, a MAV é tão confiável, você não confia nas pessoas, é tão generosa, é isso? ô Alexandre, tem planilha que não está assinada e não tem nem cabeçalho. Você sabe, vocês conseguem identificar isso aí, saber, porque na planilha não tinha a planilha número tal, convênio tal, caminhão placa tal. Beleza. Mas tem lá embaixo o caminhão truco-tuco. Horas trabalhadas, tudo dias trabalhado, hora trabalhada e serviço onde foi prestado. Mas não tem. Quem que é aquele caminhão? Só tem caminhão toco, mas são várias planilhas que tem caminhão Sem toco. especificar qual é o caminhão, é isso? E a MAV conseguiu pagar esses caminhões. Inclusive, eu quero deixar claro, eu já tive a oportunidade de prestar serviço para a MAV no período entre 2005 e 2012, se eu não estou enganado. Escrevi muita coisa para a MAV. Fiz cobertura das eleições e coisas e tais. Indiferente do papel que ela cumpriu ou não, que está sendo averiguado, está sendo fiscalizado, eu acho que a MAV, bem tocada, bem gerida, seria bastante importante para o desenvolvimento de toda a região. E recebi hoje, curiosamente, tive a oportunidade de mostrar, Sim. uma semi-denúncia, vou colocar assim mais ou menos, uma pequena denúncia de um sujeito de Furilândia. Mas isso é uma outra questão, não vamos aprofundar nela não. O foco hoje tem que ser a respeito disso mesmo. Dos 17 milhões, eu prefiro colocar, por enquanto, até que se prove o contrário, foram mal gastos. Mal gastos. Mas tudo sim, supostamente. Outra coisa, Ponte, o que a gente vê, só né, para poder concluir aqui, o que a gente vê por parte de irregularidades por exemplo, nós temos lá a planilha que colocaram-se no cabeçalho, que foi caminhão, serviços de caminhão. Quando você pega atrás na justificativa daquilo ali, tá lá capina. Então, e foi paga. Eu separei lá mais de 20 ou 30 só de uma empresa, sem assinatura nenhuma, sem nenhum visto. Só lá 8 horas, 8 horas, 8 horas, e a MAV pagou juntamente anexada com a nota de recebimento e tudo. Isso é grave. Você pega lá o senhor Francisco, né, que hoje supostamente também podemos dizer que é o mentor de tudo isso.
Inclusive, saiu fora. que chega na CPI, que abstém de tudo, né? Não vou falar para não construir prova contra mim. Não tô querendo fazer juízo de valor. Eu não Sim. conheço o Francisco pessoalmente. Se ele entrar por essa porta aqui agora do estúdio, não vou saber quem é. Mas se tinha aquele ditado, quem não deve não teme, Sim. quem deve se cala, É. muitas vezes, para Sim. evitar. Então, Mas assim, vamos lá, Ítalo, o que você tinha a dizer a respeito? Sobre isso de mau gasto ou de desviado, de roubado, né? Ainda é cedo para falar sobre roubo. Não é nem questão de estar cedo, é questão com uma afirmação pesada. Por isso que o Edinho sempre toma cuidado de usar o termo supostamente. Agora, o mau gasto, tem o dinheiro mal gasto Sim. e tem o dinheiro gasto de forma ilegal. Aí é mais do que mal gasto, tá me entendendo? Uma coisa é Entendi. contratar um serviço, Não, sem dúvida. gastar um dinheiro de forma errada, mas dentro da legalidade. Beleza, a prefeitura fez uma coisa que não tinha necessidade de fazer, gastou dinheiro à toa. Mas não é ilegal. Outra coisa é gastar de forma ilegal. Esse é o maior problema que a prefeitura enfrenta hoje. Gastar mal gasto é normal, infelizmente, é normal no meio público. Porque só tem 4 formas de gastar dinheiro. Aí se tiver mais uma, você vai me apresentar aqui agora. Eu gasto meu dinheiro comigo, né? Então do meu salário eu vou comprar alguma coisa para mim, para minha esposa, para meu filho e tal. Eu gasto o dinheiro de outra pessoa comigo. Quando alguém fala, não, vou te dar um presente, posso escolher o que você quiser. Quando é o meu comigo, eu vou lá, pesquiso preço, olho qualidade. É a melhor forma de gastar dinheiro é quando você gasta o seu com você mesmo. Você compra do melhor que você pode, pelo melhor preço. Quando você gasta do outro com você, ou que você trabalha numa empresa, você que toma decisões, o dinheiro não é seu, é do seu patrão, né? Às vezes a corda corre solta. Às vezes você olha até qualidade, não olha preço, você quer agradar e tal. E tem a outra forma, mais 2 formas de gastar dinheiro. Dinheiro de outras pessoas para outras pessoas. Eu vou pular direto pro quarto, já vou direto pro público por causa do tempo, porque hoje a gente não tá contando tempo assim. Que é o meio público. Por exemplo, o prefeito não gasta dinheiro dele, do bolso dele, é a arrecadação do município, então é dinheiro de outras pessoas. E ele não gasta com ele de forma particular, ele gasta com o município. Então ele gasta dinheiro de outras pessoas com outras pessoas. É o dinheiro mais mal gasto do mundo, é esse tipo de dinheiro, de outros com outros. A gente ainda tem coisas que nos ajudam nisso, tem ferramentas. A licitação é a principal ferramenta para você melhorar esse gasto, que já é ruim por si só. Gastar dinheiro de outras pessoas com outras pessoas, você tá nem aí. Você tá nem aí, você vai cumprir seu papel, você vai tomar cuidado para você não ser preso futuramente, para não pagar por isso, mas aí você compra. Aí vem a licitação, ela dá concorrência para todo mundo, ela te garante o menor preço, porque se todo mundo te oferece a mesma coisa, você é obrigado a comprar do que te vende mais barato. E você pode colocar na sua descrição, se for um prefeito chato, enjoado, pela qualidade, tem como você prezar por isso. Tem manhas para isso dentro da legalidade. Só que aí Matosinhos vai e faz um contrato, assina um convênio com a Amave, e foi até um dos principais motivos para abrir essa CPI. Isso é legal falar que agora vale a pena até pedir mais meia hora pro Ronaldo, porque vale a pena falar isso. Se ele quiser dar mais 2 horas pra gente, tranquilo. É, vambora. CPI não para, Quando o né? Edinho propôs a CPI e ele fala aqui que ele pediu documentos e não recebeu resposta de alguns documentos da prefeitura, nós fomos lá na MAV pedir. Falou, se a prefeitura não manda, vamos em quem tem a outra via, vamos na MAV. A MAV nos recebeu bem no primeiro dia, só que se negou a dar os documentos assim, ó, pô, quem me contrata é a prefeitura. Eu não posso te dar documento. Minha contratante, ela vai ficar puta comigo, não me contrata mais. Olha aí uma forma jurídica aí de eu te passar isso sem problema. Eu falei, a única forma então é CPI, ué. De pendura. A única forma é CPI. Deixa só fazer uma pontezinha aqui, Ítalo. É uma coisa que não ficou clara para mim e eu sei que não ficou clara para muita gente. Essa questão da MAV só poder ser contratada por questões emergenciais. Isto do contrato entre a prefeitura e a AMAV é uma questão estatutária. É o regimento da AMAV que obriga isso. Vou chegar nisso, estatutária. Quando nós fomos lá, aí a AMAV se negou a dar os documentos. Aí a gente falou, a única forma é uma CPI. Quando nós falamos CPI, tinha nessa primeira reunião, tinha quantas pessoas com a gente? Advogado tinha 2, o presidente não estava. Mas tinha umas 5, 6 pessoas da AMAV lá. Todos assustaram. Um olhou pro lado, olhou pro outro, os caras vão abrir uma CPI mesmo. Porque já tinha os boatos de CPI. Falaram, nós vamos ter que abrir uma CPI, é a única forma. Eu vou ficar mandando requerimento, não adianta a resposta. E aí, nessa conversa, nós percebemos uma coisa que a gente não sabia, porque a prefeitura nunca mandou o contrato pra gente, como é que a gente ia saber? Pesquisamos na internet, no site, devia estar lá? Não estava. Até então não estava. Que o convênio que a AMAV tem com a prefeitura de Matosinhos é apenas para prestação de serviços emergenciais. E aí, nós espantamos com essa informação que a gente não tinha até então. E não é só com Matosinhos.
Isso faz parte do estatuto da Sim, associação. então quer dizer, a MAV só pode ser acionada por questões emergenciais. Até mesmo Eu, porque... não, eu prefeito, por exemplo, Sim, eu prefeito, eu quero, sei lá, vamos finalmente tentar trabalhar bairro São Paulo, São José, um dia a gente vai falar sobre isso aqui também, o descaso que acontece com esses dois bairros importantes, e deles eu posso falar do primeiro dia, desde o lançamento até hoje, mas eu sou prefeito, então vamos resolver esse problema aqui. Então eu não posso simplesmente contratar a MAV para prestar esse tipo de serviço. não, Não. isso é um crime. Hum, Aí você estaria cometendo um crime que você pode ir pra cadeia por isso. E isso é o que está tá. acontecendo em Matosinhos hoje. Quando nós nos espantamos com isso lá, aí ficou muito claro que é só serviço emergencial. Aí o que a gente foi ver aqui em Matosinhos? Há anos fazem qualquer tipo de serviço, todos eles com a MAV. Tudo isso, todos esses valores, os 17 milhões, nenhum foi serviço emergencial. Me fala qual foi o último serviço de caráter emergencial que você viu em Matosinhos. É. Não teve. Se a gente for levar pro pedaleta, o que é emergencial? Uma ponte que caiu, que tá precisando, uma árvore que caiu ali no meio da via. Socorrer alguém que a enxurrada entrou dentro da casa, isso é uma emergência. Pra mim, emergencial é isso. Uhum. Tirando isso, o resto tudo é o quê? Planejamento, é Sim. gestão. O bairro São Paulo, presidente, é milhões, a gente tá falando de uma obra, tem que licitar. Tanto é estatutário para a MAV essa parte emergencial, e deve ser mesmo, porque prefeitura nenhuma pode escolher prestador de serviço. Tem que ser licitação. Sim. A licitação ela é lei, então não pode existir uma associação que burla a licitação. Por isso que ela é de caráter emergencial, de fato, para qualquer prefeitura. Aí Matosinhos usou a MAV para adquirir produto. Todo produto que o meio público adquire vira um bem, é um patrimônio. Sim. Entra prefeito, essa prefeita tá lá. Então a cadeira que a gente compra para a Câmara, ela é da prefeitura. Vira um patrimônio do município. Se a Câmara não quiser usar essa cadeira mais, tem que devolver para a prefeitura. Tem que dar baixa nela. Então a prefeitura comprou grama, comprou jardinagem, gastou mais de 100 mil em aquisição desse tipo de produto. Só pelo valor já tinha que ser licitação e por fato de ser aquisição. Então já é um crime de Mas, responsabilidade vem cá, constatado. É mensurável esse valor de grama, por exemplo, que é muito fácil. Para quem é leigo, como eu gastou 100 mil de grama. Tá. Mas o que representa 100 mil de grama? É grama e jardinagem que eu falei, porque grama foi... Ah, sim. Além do produto, a além do aplicação. Não. Jardinagem, plantas ornamentais. Sim. Não só a grama. A grama é um tipo de planta, é uma gramínea, né? Um quadro de planta, aí vem caminhão fechado de grama. Mas tem palmeira, tem todas essas jardinagens que foi feita na cidade. Pra você ter noção, a última licitação de equipamento, de produtos de jardinagem feita em Matosinhos foi em 2020. Uhum. Na época, Antônio, um pouquinho para o Palácio da Cultura e um pouquinho para o mercado. 2021, 22, 23, até hoje não teve licitação de jardinagem. E a prefeita fez jardinagem na cidade inteira. Todos os canteiros do Circuito das Grutas até no Cemitério Novo, passando pela Curva da Morte, foi feita jardinagem nova. Tudo aquisição de produto. Até a Praça da Estação, onde foi uma empresa que bancou o serviço, Uhum. foi comprado do mesmo fornecedor. Então, a gente fala assim, tráfico de influência já está confirmado na CPI. Aquisição de produtos de forma ilegal. Então, por isso que eu afirmo que o dinheiro foi gasto. Eu não estou falando de roubo ainda, a gente não pode falar. Mas o crime está aí, de forma ilegal. Um caminhão de grama que comprou na mão da Sueli, que já passou lá a Floricultura Senhor Verde, se fizesse licitação, era muito mais barato. E ela afirmou lá, ela coloca 50% de lucro. Que é o trabalho da vida dela. Ela tem que trabalhar, tem que ela mexe com colocar isso. feijão no prato. Errado é quem comprou. Uhum. E errado é ela de vender de novo agora que ela já sabe que tá errado. Porque agora ela não pode falar que não sabe. Se ela fizer de novo, agora ela sabe que ela tá sendo conivente com um crime. E todas as horas de máquinas que a gente está falando. Quando você fala sobre a hora parada do caminhão, eu repito, falar de gestão de planejamento. Eu contrato caminhão e alugo caminhão. A gente tem isso lá no know-how da nossa empresa. Se eu vou deixar meu caminhão à sua disposição, é o dia inteiro. Eu vou te cobrar, de fato, o dia do meu caminhão. O dia todo. Se você, contratante, mandou ele para um lugar que tinha fila para esperar, o problema é seu. Sim. O problema é, de fato, da prefeitura. Se o seu encarregado da obra deixou ele parado lá, o problema é dele. Meu motorista está lá, meu caminhão está lá para te atender. Você vai me pagar o dia do meu caminhão. Só que, se eu vou pegar uma obra igual eu pego, que eu vou precisar do seu caminhão o mês inteiro, eu vou falar, filhão, vem cá, não, me dá o preço aqui mensal, ué. Eu não vou te pagar por hora, não, ué. Claro. Você paga por hora serviço pouco. Aí que entra o erro da prefeitura que a gente fala. E olha o dinheiro indo torneira abaixo. Se você precisa do cara e você tem um contrato com ele pro ano inteiro via MAV,
eu vou te pagar mensalidade do seu caminhão, que vai sair para mim muito mais barato que pagar por hora. Ô, parente, e eu quero deixar claro também que para algumas pessoas que vêm questionando o posicionamento dessa CPI, o posicionamento de alguns vereadores, eu quero deixar claro aqui que é pelo seguinte: hoje a função primordial de um vereador é fiscalizar o executivo. É saber o que ele compra, o que ele gasta, com que ele está gastando e se está gastando da maneira correta. Esta é a função do vereador. Quando você diz que os vereadores que nos antecederam faziam coisa assim muito pessoal, Eles eram muito ruins, eram muito ruins. muito pessoal, Cada vereador, ele que, pelo amor de Deus, faltava fazer tricô. E era na mesa diretora, tá? Na mesa diretora. Mas tá, prossiga. esse posicionamento cada um tem a sua forma de trabalho. É porque, inclusive, dentro disso aí, eu vi pelas redes sociais, pelos comentários, no Face, no Insta e tudo mais, gente dizendo que administrações passadas foram terríveis para Matosinhos. Eu nunca me beijei em falar a respeito disso. Nós tivemos alguns governos trágicos para a cidade. Governos que perderam oportunidades únicas de fazer de Matosinhos uma cidade muito melhor. Mas tinham outros objetivos, eram bem pessoais, bem personalescos mesmo. E eu vi situações, por exemplo, que não era para abrir CPI, não, pô. Para mandar matar o desgraçado, mais ou menos, em tese. Porque estava na cara, estava escancarado, como é que a gente pode dizer? O verdadeiro estupro dos cofres públicos matosinhenses. E a Câmara, totalmente omissa, e é muito bacana, vocês têm que falar mais do que eu, mas eu sempre me permito momentos de desabafo, que eu já vi cada coisa absurda aqui em Matosinhos, inclusive gente que na época fez parte desse pacote de maldade, não vou citar nome, já foram 27 processos, não tô querendo ter um 28º por agora não, mas que hoje posa de paladino da justiça na porra da rede social, cara. Meio que mamou adoidado nessa Matosinhos aqui, mamou, um bebê guloso mesmo, e hoje fica falando, não, é absurdo, não sei o quê, babá. Mas isso, parente, eu particularmente, a gente já está vacinado contra tudo isso, e a única coisa que eu prezo dentro da Câmara hoje, não só comigo, Cidirley, mas todos os vereadores, eu estou à disposição para isso, em levar esses vereadores, encaminhar com esses vereadores para fazer o papel do vereador. No entanto, muitas pessoas falam que é o seguinte: o prefeito é o órgão no município que é o mais poderoso, é o que manda, é o que faz, é o que acontece. Por quê? Muitos vereadores fazem o prefeito fazer isso. O vereador, quando ele senta para dentro do gabinete e vai dizer, ô prefeito, o que é que eu tenho que fazer? Não é isso, não é dessa forma que tem que ser o legislativo. O legislativo hoje, ele é sim um primeiro poder dentro do município. O legislativo hoje, ele é uma das frentes do poder que mais deveria atender a população, que ele é o principal responsável por toda a máquina funcionar. Ele que faz as leis, ele que vota as leis, ele que decide o orçamento, é ele que decide como determina e onde deve ser gastos os recursos públicos. Não é o prefeito que decide tudo isso. E é por isso que nós estamos hoje com a CPI aberta, porque há diversos indícios de irregularidades. Há diversas maneiras que poderia ter sido evitado em fazer aluguéis de caminhões, em vez de fazer aluguéis de caminhões, que comprasse a porra do caminhão. Mas não fizesse a forma que está sendo feito. Eu posso concordar e discordar. Caminhão parado na garagem. Não tem condições. Eu sempre, particularmente, defendi terceirização de frota. Porque a gente sabe toda a burocracia que é. Quando funciona, né, Alexandre? Quando funciona, exatamente. A frota da prefeitura, por exemplo, terceirizada, evita que aconteça situações. Quebrou uma bucha de suspensão ali. O raio do carro fica parado meses, até se cumprir todo aquele ritual burocrático, para adquirir uma peça aí, custa uma mixaria, que você mete a mão no bolso, vai lá e compra. Né? Por isso que eu defendo a terceirização. Agora, aqui, como eu defendo a AMAV. Acho que tudo pode ser funcional, tudo pode, tá certo? Desde que bem explorado. Desde que bem aplicado. Quando há uma sinceridade, uma honestidade na coisa, Exatamente. né, Alexandre? Parente, só para fechar aqui, a AMAV, ela fez para o município, ela tem direito a 4% de taxa administrativa. Sim. O município é conveniado, a AMAV paga em torno hoje de R$ 4.200 mensalmente. E quando você chega e o serviço que a AMAV prestou, que girou em torno de R$500 milhões em 2022, a AMAV ainda recebeu, com esses 4%, deu quase R$1 milhão
R$ 1 milhão de taxa administrativa dos últimos 2 anos que Matosinhos pagou à MAV, que foi um total de 17 milhões. Então, por que a gente fala que a MAV hoje ela é desorganizada? Ela comprou, nesse período de os últimos 4 anos, ela comprou um rolo compactador. Os caminhões da MAV, tem uma máquina lá que é de 1975. Tem um caminhão mais antigo, é de 1980. Ou seja, todos os quesitos que deveriam estar aí com 10 anos de uso, nada disso prevalece. E quando você vem vem para o município de Matosinhos, vê o que o município gastou 17 milhões pagos em 2 anos, aí você vem e fala, será que ainda é uma gestão que está sendo feita da forma adequada? E aí, parente, já finalizando a minha parte, eu gostaria de deixar claro também que a prefeita, a Zélia, ela teve várias chances de prestar esses esclarecimentos à Câmara, foi convidada para estar lá na CPI do Pó, teve a oportunidade de apresentar a defesa na CPI do Obras agora, perdeu o prazo, não sei se foi por vontade, ou se foi por estratégia, ou se foi por falta de atenção do seu corpo jurídico. Ela tem a oportunidade e fica aqui o convite. Vá à Câmara, vamos conversar, que não seja na reunião, mas vamos conversar para tentar entender o porquê que tudo isso está acontecendo. A Câmara está à disposição, os vereadores da comissão estão à disposição. O presidente já colocou a casa à disposição. Nós não temos que gladiar Câmara Executiva e Câmara. Não é para isso que nós estamos eleitos. Não é para isso que nós estamos lá para representar uma fatia da população que de hoje é 40 mil pessoas que nós estamos defendendo. E nós não podemos ser ridículos a ponto de achar que poder é mais valioso do que pessoas. Vamos, ó, gente, tá chegando nosso prazo final aqui. Infelizmente, 1 hora é muito pouco para a gente tratar de tantos temas, tantos assuntos assim. Em primeiro lugar, vou fortalecer novamente o convite que eu fiz logo no início. O canal está aberto para receber qualquer representante da prefeitura que queira tratar a respeito do mesmo tema. Eu já deixei o convite para vocês também. Não deu nem para pincelar sobre todas as coisas. Muita coisa. A gente tem que voltar a abordar. A gente não falou a respeito da capina, pintura de meio fio, o escambau A4. Eu tive a oportunidade de receber na minha casa, o vice-prefeito, que é um amigo meu de 200 anos. Eu conheci Vinícius, ele tinha 14 anos de idade. E falei, meu velho, a cidade tá uma bosta. Cidade suja. Todos os motoristas reclamando na subida da BR aqui mesmo. Aquele matagal ali na altura do presidente, você não consegue enxergar porcaria nenhuma. Então, comentei sobre isso com ele. É um outro tema que a gente tem que focar isso. Então, deixando o convite aqui, a gente já tá lá, o Ronaldo já tá cutucando, que o prazo tá acabando. Convite feito para a administração municipal estar conosco, tratando sobre o tema. Na semana que vem, é só a gente combinar a data e local. O local é aqui. Combinar a data e o horário, assim como vocês também. Convidados novamente para a gente dar sequência nesse papo, que não se esgota com 1 hora apenas. Vamos lá. 1 minutinho para cada um. Consideração final. Pontes, momento que a gente fica triste, né, por ver a nossa cidade tão próxima de Belo Horizonte e tão desdeixada. A cidade está feia, está escura, né? É um tema que a gente tem que tocar também, iluminação pública. Verdade, mas a gente tem... E a cidade tem dinheiro, é uma cidade próspera, né? Podemos dizer assim. O que nos entristece é você entra, né, dentro de um bairro de São Paulo, do São José, do Presidente, né, do Liberdade, que são os bairros mais críticos, para mim, na minha visão. Mocambeiro, um lugar maravilhoso, um distrito maravilhoso que nós temos, está totalmente abandonado. Aí você vira para o lado, né, indo para o Aras ali do Salim, você vê a prefeitura gastou um mundo de dinheiro podando a cerca de um cara feito Salim matar. Então, assim, a gente fica sem entender por que tanto descaso com a população e, às vezes, favorecendo pessoas que não precisa momento algum. Então, isso nos entristece, né? Isso aí só tem fortalecido a Câmara, porque a gente gosta de pessoas e a gente não pode deixar que as pessoas sejam apenas usadas na política. Então a gente tem que dar respaldo, a gente tem que dar apoio. Desde que eu entrei ali, né, estando a vereador, onde o povo confiou em mim, eu entrei ali com a mentalidade de que eu sempre iria fazer pelo povo. E tá fazendo seu trabalho, Edinho. Bom demais, querido. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço.
Você controla 1 minuto aí, viu, Pontes? 1 minuto não dá pra falar nada. Não, eu vou usar agora o barbantinho, né? É isso No próximo conto é um barbante amarrado nos bagos, cada um exagerou, eu Nos puxo. bagos. Já me dá 30 segundos a mais, ó, acréscimo aí. acabou. Já acabou meus 1 minuto. Ô, Pontes, como a gente não tem muito tempo, e o foco hoje era falar especificamente da CPI do Óbidos, um pouquinho do Pau Preto, que originou a outra. Mas eu aproveito a oportunidade para falar aí pros críticos de plantão que eu estou disposto a qualquer diálogo pessoalmente. Eu não tenho medo de conversar com ninguém de assunto nenhum, de nego que é mais inteligente ou de nego que é menos inteligente. Comigo tem disso não. Conversa igual para igual qualquer um, sou sincero o tempo todo e falo. E deixar claro que nunca é pessoal. Nada é pessoal contra a prefeita Zélia Pezzini, muito pelo contrário. Ontem a Câmara recebeu um convite dela para fiscalizar juntamente com o Executivo a obra da MTZ 010. Eu fui, postei nas minhas redes sociais. Foi uma caminhada leve, gostosa, brinquei com ela, ri com ela. Achamos ali um momento de descontrair. O começo foi meio Tenso, nervoso, tá claro. rolando processo de impeachment, tá rolando CPI. Hoje eu sou da oposição ao governo, não é pessoa. A gente tem Não, que saber separar quem é Zélia Pessoa. Zélia é uma pessoa amada na cidade. Ontem a gente estava no São José e no São Paulo, ontem, né? A obra é Margiana nos bairros. São os bairros mais desleixados da cidade, são os bairros mais sofridos, e ela estava recebendo abraços. Então, Zélia, é querida. Sim, sem Mas dúvida. é unanimidade na cidade, eu falo sem medo nenhum, tirando puxa-saco do governo, quem tá lá mamando, igual você falou, tirando puxa-saco, é unanimidade que a gestão é péssima. Não, isso aí... Há quem diga que é a pior gestão que já teve na cidade. Né, vocês não viram, é um calhau, cara. Não vi, eu falei, há quem diga, não sou eu que estou dizendo. Mas, assim, infelizmente, fica uma crítica aqui, e eu já me deixei à disposição para conversar com ela. Eu tenho essa vontade de sentar, acredito que os vereadores também, é bom falar isso, de sentar numa sala só eu e ela. E é óbvio que eu prometo respeito e não vou aumentar a tom e nem pôr a mão em ninguém. Mas ela precisa de escutar algumas coisas só para ela. Porque é um governo pautado em decisões ruins que não tem base dela. A troca da farmácia de... Peraí, é muita coisa, muita informação. Não, deixa pro próximo Deixa pro podcast. próximo, deixa pro próximo. Sidney. Gostaria de agradecer. E ele não aguenta falar em 1 minuto, não. Gostaria Pode de só dar agradecer, tchau. viu, gente? Aí, o Ronaldo, parabenizar tanto ele quanto a esposa pelo esse belíssimo local de troca de entretenimento, de verdade, de informação que o povo de Matosinhos estava precisando, sim. E sem falar nesse amigão, nosso amigão, parente, parabéns mesmo, assim, nós estamos sentindo em casa. Isso aí pode ter certeza que iremos estar voltando. E eu gostaria também, Afonso, de aprofundar um pouco na parte ambiental. Matosinhos hoje está apresentando, a Câmara estará apresentando na próxima terça-feira o novo Código Ambiental do município de Matosinhos. Ele traz aí consigo 559 artigos que vai dar toda leveza e transparência na fiscalização ambiental do nosso município. E é exatamente um fruto da CPI do Pó Preto. Mais uma vitória, mas é uma conquista. É isso aí. Então nós não podemos deixar de ficar feliz, porque mandar um abraço para o nosso doutor Carlos Godoy. Grande Godoy, abraço, Godoy. Vamos trazer o Godoy aqui um dia, hein? Com Godoy vem Boa. prosear conosco. Com certeza, isso aí fica aí um abraço para toda a equipe, o presidente da Câmara, a população do município de Matosinhos. Confia na CPI, confia nessa bancada de vereadores de Matosinhos. Nós estamos trabalhando e aprendendo todos os dias e com certeza Matosinhos vai ganhar muito, porque está nascendo grandes vereadores, grandes nomes que vai vir aí despontar nas eleições do ano que vem. Deixo aqui um abraço a cada um de vocês, a cada população do nosso município e que fique aí a nosso agradecimento mais uma vez. Fique com Deus e um abraço Gente, a eu cada é que tenho a cidadão. agradecer para vocês, é um retorno glorioso, eu diria até, depois de tanto tempo envolvido com outras ações, são mais de 10 anos fora da imprensa, são mais de 15 longe do microfone, e ter a oportunidade de retornar, uma prosa bacana com 3 queridos amigos, deixando novamente colocado a administração, a Zélia, que é uma querida, já cansei, como o Ítalo bem colocou, eu tenho até a felicidade de ser um contraparente da Zélia. O irmão do Afonso, Bisoca Pezzini, foi meu padrinho de batismo. Então tem uma ligação muito grande entre as famílias. Está aberto o microfone, quem quiser chegar e falar. E está feito novamente o convite. Não deu para nada. O Ronaldo já roubou mais uns 11 minutos do Ronaldo ali, mais ou menos. A gente volta a ter essa conversa muito breve, ok? No mais, gente, olha, um beijo, cara, de coração para todo mundo. Infelizmente, problemas técnicos impediram que a transmissão fosse feita como nós imaginávamos. Mas vamos superar isso. O nosso encontro de hoje vai estar disponibilizado, esparramado por todas as redes Matosinhos, tá bom? Muito obrigado, valeu, Ronaldo, valeu Estúdio Falar.
Isso aí.